Jeremias 46, nos seus 10 versículos, mais 10 versículos, no seu 11º versículo, né, até o 20º, depois farei mais 8 versículos em outro vídeo, ok? Acompanhe comigo lá. Já havia feito do 1 ao 10, agora farei do 11º ao 20º. Acompanhe comigo lá na sua Bíblia. Começa assim o 11º versículo de Jeremias 46. Se você já viu um vídeo com Jeremias 46 no canal, nesse canal, foi antes de eu ser convencido pelo Espírito Santo, né? Há muitas coisas que foram reveladas, né, que o Espírito Santo revela a respeito de templo, que não deveria existir, a respeito de dízimo, né, que não deveria existir, a respeito de ceia, que foi feita a última por Jesus, para explicar, né, foi feito com o pão e o vinho, para explicar o espiritual. Foi feito com físico, né, um pão físico, vinho físico, que representa seu sangue, e o pão representa a sua palavra. Então, ele fez isso para explicar o espiritual, e ninguém entendeu, né? Começaram a fazer santas ceias, né? Isso é uma heresia. Você está negando Jesus. Se você tem que voltar em algum lugar para fazer novamente o que Jesus fez, então o que ele fez, né? O sacrifício dele não valeu de nada. Enfim, vamos lá. Tem vídeos aqui que eu falo a respeito disso, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Só um segundo aí, vamos ver aqui, vamos ler primeiro essa palavra e depois eu falo um pouco mais. 11º versículo de Jeremias 46, começa assim. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. 12º. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. 13º. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. 14º agora. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. A espada devorou o que está ao redor de ti. 15º. Porque foram derribados os teus valentes. Por que foi derribados os teus valentes? Não se poderiam ter em pé? Não se puderam ter em pé? Porque o Senhor os abateu. 16º. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. 17º, fala assim, clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. 18º, então,
fala assim: vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o camelo junto ao mar, assim ele virá. O 19º e penúltimo desse vídeo fala assim: prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tomada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. 20º e último, então, desse vídeo fala assim: Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Ok? Então aqui Deus está avisando, né, que irá acontecer. E ele avisa tudo, né? Ele fala tudo. Jesus falou, deixou bem claro o que iria acontecer. Então a gente precisa entender que o que Jesus fez não é para ser feito, há coisas que ele fez que não é para ser feito mais. Por exemplo, não é para você sacrificar, né? Ele foi o último sacrifício. Não é para você frequentar templo de pedra, pois você é o templo, nós somos o templo. Ele disse: derruba esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. E não entenderam nada que ele estava falando. Então, quando ele fala que não ficará pedra sobre pedra, que rejeitaram a pedra de esquina, que era ele. Quando ele fala para a mulher samaritana no poço, que a adoração não será nem no monte e nem em Jerusalém, porque o templo está lá e ele veio para acabar com isso, que adoraremos em espírito e verdade em qualquer lugar que estivermos, né? Então, ele fala isso e as pessoas, não sei se não entendem, há muitas, né, que não entendem, não sei o que acontece, mas Deus fala que cega o entendimento de muitos, e que quando Jesus fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos, os poucos escolhidos entenderão o que ele falou. Então, quando o último filho de Deus for convencido pelo Espírito Santo, então ele voltará. Então nós precisamos largar as tradições, largar a manada, né? Porque todos que eu conheço vão em templo. Então eu preciso ir, mesmo eu tendo uma convicção, o Espírito Santo me falando que o templo sou eu. Isso é heresia. Isso é uma loucura. Então, quando você é convencido pelo Espírito Santo, é preciso conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, e a verdade precisa te libertar, precisa nos libertar, né? Caso contrário, fica difícil para o Espírito Santo trabalhar. Então, é entregar a vida, quando Jesus falou, entrega o meu espírito, né, a Deus, é isso que precisamos fazer, entregar nosso espírito a Deus. Entregar o espírito a Deus e deixar o espírito convencer. E na palavra, ler a palavra, não ter outro pecador como instrutor, né, como guia espiritual. Jesus falou: não chame ninguém de pai na terra, não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de padre, não chame ninguém de pastor, né? Então ele fala: só há um pai que está no céu, que é Deus. Então, se a gente não entender isso, que é óbvio, o que a gente vai entender, né? Então seja guiado pelo Espírito Santo. Ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo. Então você tem contato direto com Deus através do Espírito Santo que mora dentro de você. Então você precisa ler a palavra e deixar de terceirizar a sua fé. Deixar de terceirizar para outra pessoa que às vezes é mais pecadora que você. Então você não tem que ter um confessionário, uma pessoa para você confessar. Às vezes aquela pessoa que está te ouvindo lá
é mais pecadora que você, ela não vai fazer nada. É assim como você olhar para um ídolo de pedra, de pau, né, de madeira, de gesso, e pedir para ela fazer alguma coisa para você, por você. Não vai fazer. Só o Espírito Santo, só Deus pode fazer. Só há um Deus. Fique com essa palavra, medite nela. Logo eu volto com mais os 8 últimos versículos de Jeremias 46. Pense nessa palavra, pense no que eu falei. Seja convencido pelo Espírito Santo. Abra o teu coração para ser convencido e leia a palavra. Busque na palavra o que o Espírito Santo tem a dizer a você a respeito de tudo, ok? Fiquem com Deus.